Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu expliquei um pouquinho de como que vai ser o nosso canal agora. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou com um projeto muito legal para poder ajudar você, mãe, a saber melhor lidar com o seu filho e como lidar em diversas situações. É isso aí, seja muito bem-vinda e fique à vontade. O meu projeto aqui no canal é fazer algumas séries falando sobre alguns temas, alguns valores e princípios que a gente tem o desejo de colocar nos nossos filhos. Às vezes a gente não fala a mesma língua que eles, às vezes a gente não consegue entender como melhor lidar em certas situações, como melhor expressar aquilo que nós queremos que eles aprendam. E eu estou aqui para ajudar você, mãe. Nossa primeira série agora vai ser sobre o amor. Quem não gosta de ser amado, não é mesmo? De sentir amor, de sentir carinho, não é mesmo? Será que às vezes a gente tem falado de forma clara que nós amamos os nossos filhos? Será que basta simplesmente falar, filho, eu te amo? Ou será que simplesmente dizer não para ele? Não, você não pode isso, não, você não pode aquilo? Ou será que dar presentes é uma forma de demonstrar amor para os nossos filhos? Hoje vai ser o primeiro vídeo dessa série sobre amor. E o primeiro tema, como você já deve ter visto na nossa capa aqui, no nosso tema do nosso vídeo, é tempo de qualidade. Nossa, falar sobre tempo numa época que a gente não tem tempo é um pouco difícil, não é? Ainda mais quando se trata de passar tempo com os nossos filhos. É tanta correria, é tantas demandas do dia a dia, trabalho, casa, filhos e as nossas amizades também, né? As nossas famílias, nosso convívio social. Será que a gente tem tido tempo de ficar com os nossos filhos, de demonstrar amor para eles no tempo que nós estamos com eles? Ou será que a gente está simplesmente, aquele pouco tempo que a gente tem com eles, a gente está brigando, a gente está batendo, a gente está reprimindo? Como será? Enfim, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Tempo de qualidade. A gente vive numa vida cheia de afazeres, cheia de demandas, e nós como mães, mulheres, no século XXI, a gente tem ido atrás dos nossos sonhos, das nossas metas, tantos objetivos que a gente tem vontade de alcançar, e às vezes parece que o nosso tempo cada vez vai ficando mais curto. Quando a gente se torna mãe, parece que o pouco tempo que tinha já se foi. Mas uma coisa, eu já ouvi uma frase falando que quem quer arruma tempo, quem não quer arruma desculpa. E já parou para pensar que quando você tem um objetivo, quando você tem um foco, quando você tem uma prioridade, você vai e faz? Você encontra algum tempo, em algum lugar, em algum momento, de fazer aquilo que você gosta. Como, por exemplo, assistir uma série favorita, como ir na casa dos seus pais, ou ficar nas redes sociais e fazer um hobby, um esporte. Quando a gente tem prioridades, a gente arruma tempo, mesmo em meio a tantas atividades do dia a dia. Mas quando se fala de filhos, é difícil a gente arrumar tempo, não é? Eu sei, eu sou mãe, comecei a trabalhar depois que a Maria Eduarda tinha uns 2 anos e meio. E foi assim, aos poucos que eu comecei a trabalhar. Primeiro comecei a trabalhar 2 dias na semana, depois eu comecei a trabalhar 4 dias e dias inteiros. E eu ficava bastante tempo longe da minha filha. Chorei, cheguei a chorar muitas vezes porque eu não conseguia arrumar um tempo de qualidade para ficar com ela. E aí, sabe o que acontece? A nossa rotina em casa vira uma bagunça, a gente fica estressado, os nossos filhos ficam estressados por causa da nossa rotina. E às vezes parece difícil, sabe? A gente encontrar um tempo de qualidade, porque aquele tempo de qualidade, o nome já diz, qualidade. Ele tem uma qualidade, ele é bom, ele é um tempo que é valorizado, um tempo que é muito mais do que simplesmente horas passadas ali. É um tempo que vai ficar guardado na memória do seu filho. Então, o que seria tempo de qualidade? Tempo de qualidade com o seu filho. Quando você tira um momento do seu dia para você fazer algo com o seu filho, algo que ele gosta,
conversar olho no olho, sem que tenha nada em volta. Eu me tornei consultora de educação infantil e visitei várias famílias para poder orientar e ajudar essas famílias no que elas estão precisando. E eu sempre pergunto assim: você tem um tempo específico todos os dias com o seu filho? Um tempo que não envolva celular, não envolva nenhum tipo de rede social, nem TV, algo exclusivo, um momento que você tem exclusivamente com o seu filho. Sabe o que as mães falam pra mim? Não, a gente não tem. Ou às vezes fala assim, a gente tinha um tempo atrás, mas tá tão corrido que eu não tenho conseguido parar um pouco para sentar com meu filho. E a verdade é que as nossas famílias hoje estão tão atarefadas, estão tão sobrecarregadas, que a gente não consegue encontrar um tempo específico. E aí o que acontece? Nós temos crianças que não estão se sentindo amadas pelo fato de que não possuem a atenção do pai, a atenção da mãe, a atenção daquela pessoa que cuida dela e que diz que ama. Porque os nossos filhos acreditam que nós amamos eles, mas quando a gente não gasta tempo com eles, e eu digo tempo de qualidade, que é um momento olho no olho, ler uma história, brincar uma brincadeira que seu filho gosta, conversar com ele na hora das refeições, a família sentar à mesa e conversar. Quando que a gente tem isso nessa nossa rotina corrida? E eu tô aqui para ajudar vocês. Assim como eu falei para vocês que quando nós temos uma prioridade, a gente dá tempo para aquilo, a gente separa, nem coloca na agenda, né? Tenho que fazer isso. É isso que a gente precisa fazer com os nossos filhos. Separar um momento específico para poder passar com eles. E passar sem celular, sem TV. Aquele momento que você vai conversar com ele. Aquele momento que você vai brincar, a brincadeira que ele quer. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas você vai ter que se reajustar, se reprogramar, olhar na sua agenda o que realmente é a prioridade para você. Às vezes a gente perguntam assim pra gente, quais são as suas prioridades? Aí você fala assim, se você é religioso, você fala Deus, família, saúde, trabalho. Mas na nossa realidade, o que a gente vive hoje é sempre o contrário. A gente trabalha. E aí você pensa, nossa, eu preciso passar um tempo com a minha família. Então você marca uma viagem, marca um passeio. E aí, de repente, começa a sentir uma dor aqui, uma dor ali, uma dor de cabeça aqui, uma dor aqui. E aí você decide ir no médico. Tá sedentário, tá se alimentando bem? Precisa cuidar mais da alimentação, fazer exercício físico. E aí, quando essas coisas estão assim, terríveis, muito trabalho, não tem tempo para a família e a saúde não está bem, sabe o que a gente faz? Procura Deus. Até como se ele fosse um gênio da lâmpada, né? Senhor, socorre aqui que a coisa está feia. Mas tenho certeza que se você colocar em prática Deus em primeiro lugar, Ele vai te dar sabedoria e vai te ajudar a seguir naquele propósito de cuidar da sua família, cuidar da sua saúde. Tem um verso da Bíblia que eu gosto muito que fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então eu acredito nisso, que se você buscar a Deus, se você pedir sabedoria para Ele, Ele vai te ajudar a encontrar um momento certo de passar um tempo de qualidade com seu filho, um tempo de qualidade com a sua família. E aí, quando você passar esse tempo junto em família, esse tempo junto com o seu filho, ele vai se sentir amado, ele vai se sentir valorizado, ele vai se sentir importante e especial, porque você separou aquele momento para estar com ele. Tem um verso que eu coloquei no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar um link aqui para você ir lá. Eu coloquei lá um post com esse verso que diz assim: investir tempo para se relacionar com o seu filho é uma das formas mais especiais de dizer eu te amo. Mas às vezes, sabe o que acontece? A gente tem essa rotina corrida, essa vida cheia de atividades, e a gente tenta tirar um pouco da nossa culpa, sabe? Por não conseguir passar tempo com nossos filhos. E a gente faz o quê? A gente dá presentes, dá coisas, bens materiais, imaginando que aquilo vai suprir a nossa presença. Mas não vai. Às vezes a gente acha que ser um bom pai
é sempre dizer sim. Ainda mais que a gente passa muito tempo longe dos nossos filhos, então a gente começa a pensar assim, mas eu passei tanto tempo longe dele, eu preciso deixar ele fazer isso que ele quer, pra ele sentir que eu amo ele. Mesmo que eu esteja longe de casa, mas quando a gente passa, eu sou aquele pai legal, eu sou aquela mãe legal, que deixa. Mas essas coisas que a gente faz, como dar presentes, ou mesmo de sempre dizer sim, são só elementos que a gente usa para tirar um pouco da nossa culpa de não conseguir passar tempo com os nossos filhos, não passar tempo de qualidade, dar ouvidos para os nossos filhos. Uma vez eu escutei uma psicóloga falando assim, que quando você se conecta com o seu filho, ele se conecta com você. Sabe aquela criança irritada, nervosa, que desobedece? Muitas vezes ela está te desobedecendo, ela está irritada, ela tá demonstrando de outras formas que ela está carente de você, que ela está carente da sua atenção, que ela está carente do seu amor, do seu afeto. Então, quando a gente separa um tempo para estar com os nossos filhos, um tempo de qualidade, e eu não vou dizer só tempo de qualidade, mas quantidade também. Porque olha só, eu sou professora de piano e eu falo com meus alunos, estuda todo dia um pouquinho estuda, não precisa ser muito, porque se você estuda todos os dias um pouquinho, aquele pouquinho de ontem, um pouquinho de hoje, um pouquinho de amanhã, ele vai se tornar muito, e aquela prática vai levar à perfeição de um estudo que você faz. Isso serve para qualquer área da vida. E com os nossos filhos é a mesma coisa. Não adianta só eu passar um tempo de qualidade hoje e passar um tempo de qualidade daqui uma semana, daqui um mês. É pouco. Aquilo que eu passei, que eu usei para aquele dia, aquele tempo que eu passei com meu filho uma vez, ele não vai valer para o restante da semana, para o restante do mês. Não é assim. A gente precisa todo dia, um pouquinho que seja, a gente precisa todos os dias passar um tempinho com os nossos filhos, escutar realmente os nossos filhos. Porque às vezes a gente chega em casa e pergunta, filho, como é que foi a escola? E a hora que ele começa a falar, sabe o que a gente faz? A gente pega o celular, começa a mexer em outras coisas e não dá atenção. E aí depois, quando você quer exigir uma obediência, quer exigir alguma coisa do seu filho, o seu filho vai te ignorar. Ele vai ignorar, por quê? Porque quando ele tem a oportunidade de ser ouvido, ele não é ouvido. Então por que eu vou ouvir? Por que eu vou obedecer? Se a minha mãe não se importa comigo, se meu pai não se importa comigo, eu tô lendo aquele livro As 5 Linguagens do Amor para Criança. E lá no comecinho do livro, o autor conta a história de um menininho de 8 anos. Presta bem atenção nessa história. Esse menininho de 8 anos era um aluno exemplar acima da média, aquele filho maravilhoso, aquele aluno exemplar na escola. Mas começou um novo ano e ele começou a ter umas atitudes diferentes, meio estranhas. E a professora começou a notar que aquele aluno que era tão exemplar, acima da média, estava com um comportamento meio diferente. Aquele aluno tinha várias perguntas e ele perguntava coisas para a professora que não tinha muito sentido. Ele chegava aí na mesa da professora até 8 vezes ao dia para perguntar às vezes coisas sem sentido, sem significado. E além disso, ele começou a se tornar um menino meio agressivo, meio antissocial. A professora sempre gostava de sentar com vários coleguinhas. Cada dia, na hora do recreio, sentava com um amiguinho diferente. E aquele menino, ele começou a querer sentar só com a professora. E quando tinha algum coleguinha diferente ali, perto da professora, ele empurrava aquela criança. E ele começou, quando a professora ia brincar de tal brincadeira, ele queria estar lá do lado da professora, segurando na mão da professora. E a professora começou a perceber que estava estranho aquilo, que era algo diferente, que ele não costumava fazer. Então um dia, os pais daquela criança chegaram aí em um seminário que o Gary Chapman estava realizando. E no meio de um dos intervalos que eles tiveram, aqueles pais foram conversar com o Gary Chapman. E aí eles contaram um pouquinho de como estava aquele menino. E ele perguntou assim, teve alguma mudança na rotina de vocês? Algo diferente que mudou esse ano? E aí a mãe falou assim, quando o nosso filho começou a estudar, eu comecei a trabalhar meio período. Mas esse ano eu entrei
num trabalho integral. Então, praticamente, eu passo o dia inteiro fora e quem pega meu filho na escola é o avô dele. E nas noites que o meu marido não está em casa, a gente janta junto com os meus familiares. E o pai daquele menino falou assim, a minha rotina é muito corrida. Tem noites que eu trabalho também, além do dia. Então, nos fins de semana, eu tinha o costume de ir com o meu filho assistir um jogo de futebol. Mas esse ano tá tão corrido, eu não estou conseguindo assistir os jogos nem pela televisão. Então, tem algumas coisas que realmente mudou na nossa rotina esse ano. O Gary Chapman falou para eles assim, faz o seguinte, eu vou ter que voltar agora para o seminário e vocês prestem atenção em algumas coisas, depois a gente conversa. E aí, naquele momento, ele começou a falar sobre as 5 linguagens do amor. Quando terminou o seminário, o Gary Chapman voltou a falar com eles e aí eles falaram assim, a gente percebeu que o tempo que a gente tinha antes com o nosso filho, a gente não está conseguindo ter. A mãe, por exemplo, passava as noites que o pai não estava em casa, a mãe passava mais tempo com o filho, brincava mais com ele. Eles, quando o filho saía da escola, eles passavam em algum lugar para tomar um sorvete, para comer alguma guloseima, e não tinha mais isso. E o pai, as poucas vezes que ele ia com o filho nos finais de semana para assistir um jogo, ele não estava conseguindo ir e ele também não substituiu aquela atividade que ele tinha com o filho dele. E aí o Gary Chapman chegou para eles e falou assim, vocês entenderam o que realmente vocês precisam. Vocês precisam encontrar um tempo de qualidade com o filho de vocês. Porque a gente pode ver que a linguagem de amor dele é tempo de qualidade. Ele fala nesse livro que a linguagem de amor da criança, com o decorrer dos anos, pode mudar. Mas eu acho que toda criança, desde quando nasce, a principal linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Porque sabe aquela coisa que a gente tem o costume de falar assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Algumas pessoas têm, nem todas, mas a gente fala que ama, mas não passa tempo. A gente fala que ama, mas não faz aquilo que a criança gosta. A gente fala que ama, mas não escuta a criança. A gente fala que ama e não valoriza aquilo que a criança faz. Isso quer dizer que você não ama seu filho? Não, lógico que não. Mas isso quer dizer que você não está falando a linguagem de amor daquela criança. Tem uma outra história que eu li nesse livro, que conta de 2 amigas. Não vou contar a história para vocês todos aqui. Mas assim, uma menina adolescente chegou para a amiga dela e falou assim, eu não sinto que os meus pais me amam. Os pais dessa menina davam tudo para ela, tudo. E mesmo assim, ela não se sentia amada. Ela não falou assim, meus pais não me amam. Mas ela falou, eu não me sinto amada. Será que o seu filho se sente amado? Acredito que se seu filho for criança, a principal linguagem de amor dele vai ser tempo de qualidade. Porque quando o papai e a mamãe deixam todas as outras coisas para ficar com ele, ele vai se sentir importante, ele vai se sentir valorizado, ele vai se sentir amado, ele vai se sentir especial. E acredito que é isso que você quer que seu filho sinta. Então eu tenho uma atividade para você essa semana. Anota aí, tarefa de casa. Você vai separar um tempo com o seu filho e vai chegar pro seu filho e falar assim, meu filho, qual que é a brincadeira que você mais gosta de brincar? E ele vai falar, brincar de Lego, de esconde-esconde, de carrinho, de bonequinha. E aí você vai falar assim, então vamos brincar agora? E você vai deixar com que o seu filho direcione essa brincadeira. Ok? Combinado? Posso contar com você? Essa é a sua primeira atividade essa semana. Encontrar um tempo para brincar uma brincadeira que o seu filho gosta. Enfim, antes de terminar esse vídeo de hoje, eu quero deixar uma reflexão para você. Um dos momentos em que a criança se sente amada é quando brincamos com ela. Com as brincadeiras, há um estreitamento dos vínculos afetivos e familiares, e o amor é evidenciado de ambas as partes. Pense nisso e reflita sobre o que você precisa mudar na sua vida para você ter mais tempo de qualidade com o seu filho. É isso aí, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha, coloca aqui para mim, tem sido fácil para você encontrar tempo de qualidade
Você acha que vai ser difícil? Se você acha que alguém pode ser beneficiado com esse conteúdo, compartilha com essa pessoa esse vídeo para que mais pessoas sejam ajudadas e o nosso canal aqui possa crescer cada vez mais. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!